Agradecer aqui a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, que faz parte dessa parceria, né, da condução e trazer para esses debates junto com os outros parceiros, né, e como nós e parabenizar as minhas companheiras que antecederam as falas, né, falas potentes, falas de mulheres indígenas, que estão na frente dessa discussão, muitas vezes, né, só para nós mulheres, para fazer enfrentamento desses debates. Então, eu sou Clarice, do povo indígena tucano, com minha mãe italiana, tá? No momento, eu estou coordenando a Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, em Manaus, que a nossa parenta Socorro Baliba já mencionou que essa associação já existe há 35 anos, né? Para existir essa associação, a gente teve que ter um embate forte contra os homens indígenas, né, que a gente vinha participando somente com a discussão mista, né? E a gente, com essa criação da Associação das Mulheres Indígenas, de certa forma, nós mulheres indígenas, vamos dizer, quebramos os paradigmas, né, que vinham acontecendo, né? Então, hoje as mulheres, elas são protagonistas e buscam esse empoderamento que elas podem conversar. Elas podem dialogar com os temas pertinentes à nossa relação. Assim como os homens falam, tem uma plenária forte, nós mulheres também temos que ter essa coragem de falar na frente. Né? Então, essa caminhada da Associação das Mulheres Indígenas, ela trouxe esse formato de pensar. Vamos dizer assim, no artigo 33, no artigo 3, ela fala sobre os povos indígenas têm direito à livre determinação, em virtude desse direito determina livremente suas condições políticas e persegue livremente seu desenvolvimento econômico, social, cultural. Isso está escrito na ONU. Né? Então, como é que a gente interpreta hoje? Enquanto nós mulheres indígenas, a gente tem esse parâmetro de discutir essa autonomia financeira. Como que a gente entende nós, povos indígenas, nesse processo? Eu acredito, a economia, ele tem seus princípios. A economia dos povos indígenas tem seus princípios, diferente dos princípios econômicos dos maiores capitalistas. Ele tem diferencial. Então, a economia, essa autonomia, ela não quer dizer como se fosse capitalistas. Né? Capitalistas, ele vê o quê? O lucro. Ele não quer saber se aquele ambiente vai gerar conflitos, nem tanto em vida, tanto a vida dos animais, fauna e flora, não quer saber. Essa está claro para nós, enquanto povos indígenas, da diferença. Então, os princípios econômicos dos povos indígenas, ela requer o quê? Ela requer todas essas palavras bonitas que minhas companheiras trazem aqui, né? O amor, a solidariedade, a fraternidade e tudo que é em coletivo. Então, a autonomia financeira, a partir dos nossos artesanatos, ela não se empreende somente em artesanato com fibras, mas a gente tem uma diversidade de visualizar para a gente caminhar essa autonomia financeira, com sementes,
os animais, fauna e flora, faz parte desse processo da economia. Mas, assim, o que é autonomia financeira para os povos indígenas? E outro dia, a gente estava conversando lá com minhas companheiras da associação. O que a gente entende realmente produção de artesanato, e essa produção de artesanato, ela tem resultado, essa autonomia financeira, né? Aí nós ficávamos pensando, aí a gente chegou uma hora, o que nós queremos fazer? Porque muitas vezes nós também precisamos nos cuidar, fazer nosso artesanato fazer para lucrar. Isso não é bom para nós, povos indígenas. E pensar numa perspectiva de que essa autonomia financeira, a partir do momento, enquanto sou artesã, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo, ela lucra, vamos dizer, esse financeiro, ela volta para mim, individual. No caso nosso, estou só dando exemplo de como que a gente partilha essa autonomia financeira. E, ao mesmo tempo, visa o coletivo. O coletivo, esse financeiro, ela tem que voltar para o coletivo, né? Eu, enquanto artesã, eu visualizo a minha perspectiva de o bem viver, nesse bem viver e o bem viver ao mesmo tempo. E o bem viver, ele visualiza na perspectiva coletiva dos povos indígenas. Em que momento que eles visualizam? Quando eu compartilho a minha venda desses artesanatos, quando eu compartilho com minha organização social, quando eu compartilho com minhas companheiras que fazem esse artesanato, que tem um valor agregado. Um valor agregado, ela não pode significar um valor como os grandes empresários fazem quando eles vão vender, né? Eu sou atacado, tenho varejo, tenho atacado. Para eles, só visualiza isso, né? Esse é o contrário que a gente visualiza. Para nós, tem que visualizar o valor agregado, de onde vem essa fibra, né, de tucum, no caso nosso. O que a gente faz para não ser derrubada essa palmeira que é fibra de tucum? Tem que ter todo um consentimento e também tem que ter uma conscientização para os nossos parentes que estão lá na nossa terra indígena. A nossa preocupação, enquanto mulheres, enquanto associação que está aqui em Manaus, nos centros urbanos, a nossa preocupação é que chegue essas nossas falas, nossas preocupações de conscientização, de conservar a natureza lá, com nossos parentes, não derrubar a palmeira de tucum e criar um mecanismo de oficina, fazer um manejo desta propriedade, vamos dizer, que é nosso. Então, se a gente for ver, eu acho que essa seria, acompanharia essa terceira via, como você apresentou, né, Ismael? Então, de que forma que os povos indígenas precisam? Eu queria colocar assim, quando o Bolsonaro, eu espero que ele respeite muito a diversidade de estar nesse patamar de debate político, e eu acho que entra nessas questões também. Quando o Bolsonaro fala, os povos indígenas querem ser igual a nós. De que forma que ele está falando? Ou ele está só fazendo um palhaço aí e não chega a entender o processo de cada povo, de cada organização social que os povos indígenas têm, que tem a oferecer, né? Eu acho que, assim, a autonomia financeira, ela não quer dizer que eu quero fazer o que eu quero, eu posso ser empresária, né?
mas eu posso mandar, desmandar enquanto povo e eu vou escravizar o meu povo? Não. Ele tem um consentimento coletivo. Puxa vida, a nossa associação, por exemplo, de mulheres, ele tem todo um debate de um artesanato para chegar a um valor aquele, né? Chegar lá. E muitas vezes a gente tem um debate dos valores e a gente faz uma confusão danada, né? Puxa vida, de onde vem? Quem é essa pessoa que faz? Valorizar a mão de obra dessa pessoa e contextualizar o que ela passa. E tem esse formato de social. O que nós, mulheres indígenas, passamos por esse processo? E muitas vezes falta muito o investimento na educação, na saúde, né, na infraestrutura nossa de moradia. E a gente não tem, por enquanto. Quem sabe, a partir daqui para frente, a gente pode estar discutindo de que forma, no contexto urbano, a gente pode melhorar em relação aos povos indígenas no contexto que moram aqui na cidade, que faz a sua cultura prevalecer, né? Então, eu vejo assim, essa autonomia financeira, ela traz um debate de pensar, né? E não, por enquanto, e muitos indígenas, eu vejo assim, a gente tem risco, sim, de embraganhar nesse lado do capitalismo, né? Ao pensar só isso, destruir. Claro que nós temos o contrário, as falas dos parentes muitas vezes é o contrário, mas a maior parte da nossa população indígena ele tem esse sentimento coletivo. Por quê? Porque nós temos a nossa ancestralidade. Porque a nossa ancestralidade que fala mais alto, né? Então, eu vejo assim, hoje, eu já quero só questionar, por exemplo, a nossa língua. A língua indígena, ele tem um valor, né? Tem um valor que vai estar nesse meio de autonomia financeira. O meu artesanato, ela traz uma ideia, eu sempre digo, por trás do artesanato, nós mulheres contamos a nossa história, a nossa vivência, a nossa cultura, a nossa língua. As nossas peças de artesanato têm nomes, né? Tem nomes. E cada povo tem o seu processo de conhecimento. Então, eu vejo assim, repito de novo. Então, a autonomia financeira, ela é no sentido coletivo. Como eu ganho aquele valor com artesanato, eu compartilho com minhas companheiras e as minhas companheiras vai ter uma qualidade de vida nesse processo. Qualidade de vida dentro de uma perspectiva cultural, né, cosmológica e também cosmológica, cultural, identidade, e tudo isso ela mostra, né, o artesanato mostra a nossa identidade visual de cada povo. Olhando, olha só, nós mulheres indígenas do Alto Rio Negro, nós trabalhamos com fibra. As mulheres sateré já trabalham com semente muito bonita. Nós temos essa diferença, né? Mas quando vem um empresário que coloca essa situação, sateré, eles me venderam desse valor e vocês não estão vendendo esse valor. Né? Então, não consegue visualizar o valor cultural dentro desses processos, dessas peças. Então, e tudo isso, eu acho que ele envolve essa autonomia financeira. Né? Tudo bem, o povo cocama tem seus pertences, tem sua cultura, tem seu artesanato, tudo tem essa diferença. Né? Eu não vou brigar com minha parenta sateré, né? Que ela está vendendo. Parenta, você tem que baixar seu valor. Não posso. Ele tem todo um entendimento
entendimento quando chega a um valor final. Né? Tem todo o entendimento. Ali tem um preço cultural. Quando chega um preço final desse produto, a gente tem esse conselho que vai perpassar. Olha aí, vamos dizer assim, meio ambiente, a mão de obra, os tipos de matéria-prima que contém, o valor da mulher, né, do cultural do povo, né? Então, tudo isso, ela envolve. Ninguém está discutindo. Quando eu falo da comercialização dos produtos dos povos indígenas. Né? Eu acredito, essas coisas passam por esse, como que eu posso dizer, esse entendimento de valorização da intelectualidade, da cultura dos povos indígenas. Como que, às vezes, olha, hoje a gente percebe, a Ásia roubou o nosso grafismo, está lá na roupa deles. Qual é a importância de fazer com que esse saber cultural, resguardar o saber cultural dos povos indígenas? Passa por essa autonomia financeira também. Tudo uma avaliação cultural que a gente precisa caminhar. Né? Então, eu vejo nesse sentido. Essas condições de política, né, que os povos indígenas estão fazendo desse processo, né, parece que não temos. Quando a gente visualiza em perspectiva de lucros, só os grandes empresários que visam. No entanto, os povos indígenas têm muito a contribuir, né? Muito a contribuir. A maioria dos nossos municípios, principalmente da minha região, do município de São Gabriel da Cachoeira, quem sustenta daquele município são os povos indígenas, com farinha, com peixe, com as frutas que está aí. Então, eu vejo nesse sentido, né, que a autonomia financeira, ela é uma rede de complementar quando se fala dos produtos dos povos indígenas, né? Então, ele tem uma rede que possa contemplar essa questão coletividade dos povos indígenas. Ela não fala só individual. Ela vai repercutir, ele vai dar um resultado lá. Como é que eu e minhas companheiras e as famílias das companheiras, as nossas crianças, a nossa juventude está vivendo, né? Então, é nesse processo que a gente pensa quando fala da autonomia financeira. A gente não quer se sentir como mão de obra industrializada. Isso é muito ruim para nós, né? As nossas artesanato e o nosso não é questão de industrializar e pensar em primeiro lugar o bem viver. E o bem viver tem todas essas questões que as minhas companheiras falaram, questão de terras, questão dos rios, questão da mata, né? Então, tudo isso envolve a nossa questão de espiritualidade, cultural, nossa filosofia, nossa antropologia. E nossa história está nessa perspectiva, tá bom? Muito obrigada por esse espaço. Bom, poderia falar mais de uma hora só, observando cada aspecto do que a Clarice falou. Mas uma coisa só eu queria pontuar. Aquele modelo de economia que ela falou que não é o que vocês desejam, que é aquele capitalista mais assim, como posso dizer, selvagem, né, que o pessoal fala.
que vai, extrai tudo, realiza o lucro, tudo, não está nem aí para as relações. Devastador, capitalismo devastador. Esse modelo, ele não tem futuro de jeito nenhum, não é só vocês que não simpatizam e não querem mais atender a ele. Se ele continuar insistindo, não vai sobrar recurso, né, para ele próprio se viabilizar. Eles vão sucumbir. Esse modelo de negócio, na base excessiva da concentração, sem olhar as consequências daquela relação com o ambiente, não tem futuro. Então, eu gostaria muito que, a partir dessas nossas cooperações, nós começássemos a mostrar, vocês começassem a mostrar o que são outros valores do sistema econômico. Né? Um sistema que tem o respeito, né? Que tem o senso do coletivo, né? Cada um ganha quando o coletivo ganha. Esse é o oposto do que a gente vê hoje. Então, eu fico muito feliz aqui e acho que a gente tem assim, se tudo está fazendo uma sério, nós um pensamento muito parecido em onde a gente quer chegar. Né? Muito bom aprender com vocês, põe na prática essa economia solidária, essa economia onde todos se beneficiam e os recursos são preservados.